TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, 9 de janeiro, e você vai ver a seguir. Petrópolis registra 850 denúncias de crimes ambientais no Linha Verde em 2025. Homem é baleado no Bela Vista, em Paraíba do Sul. Quase metade das ações no plantão judiciário no fim do ano foram medidas protetivas no Rio de Janeiro. Condep recolhe mais de 400 toneladas de resíduos em Petrópolis após festas de fim de ano. Agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Petrópolis registrou em 2025 850 denúncias de crimes ambientais no Linha Verde. Este número é o maior desde a criação do programa do Disque Denúncia. Em relação ao estado do Rio de Janeiro, o Linha Verde recebeu quase 30 mil denúncias de crimes contra o meio ambiente. Entre os crimes denunciados ao programa Linha Verde, em Petrópolis, no ano de 2025, o de maus-tratos contra animais foi o que teve o maior número, com 280. Em seguida, aparecem os crimes de extração irregular de árvores, com 131 denúncias, desmatamento florestal, com 101, e poluição de ar, com o mesmo número. De acordo com o coordenador-geral do Disque Denúncia, Renato Almeida, no total, Petrópolis teve 850 denúncias, um aumento de 32% se comparado ao ano anterior. É o maior número de denúncias já registrado em Petrópolis desde a criação do programa Linha Verde. Itaipava, Posse, Araras, Correias e Quitandinha foram os bairros com maior incidência de denúncias. Itaipava aparece em primeiro entre os locais que mais contabilizaram denúncias, com 105 registros, e com uma grande margem para a segunda localidade, a Posse, que somou 61 denúncias. E Petrópolis é a cidade que mais teve denúncias de crimes ambientais, quando comparada aos outros municípios da região serrana, como Nova Friburgo e Teresópolis. Em Nova Friburgo, foram 344 denúncias de crimes ambientais e o distrito de Lumiar foi o que teve mais registros, com 34. Na cidade de Teresópolis, os números não são tão diferentes, visto que foram 373 denúncias feitas ao Linha Verde e o bairro que teve mais queixas foi o de Albuquerque, com 24. Voltando para Nova Friburgo, o crime mais denunciado foi de extração irregular de árvores, com 78 queixas. A cidade registrou 40 denúncias em julho, o mês que o Linha Verde mais recebeu denúncias dos friburguenses. Em relação aos teresopolitanos, o mês que o programa mais recebeu denúncias foi o de agosto, com 48. E o crime com mais registros de queixas foi o de desmatamento florestal, com 84. O programa Linha Verde solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais não só em Petrópolis, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. Um fator que chama a atenção é que, mesmo o programa Linha Verde sendo um programa específico do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, dentro das quase 30 mil informações, foram cadastradas mais de 1.100 denúncias vindas de outros estados. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300 253 1177 ou pelo DDD 21 2253 1177, onde ambos possuem WhatsApp com anonimato garantido, ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. E um homem foi baleado na tarde de quarta-feira no bairro Bela Vista, em Paraíba do Sul. A vítima foi atingida por 3 disparos e segue internada. O acusado também é suspeito de outra tentativa de homicídio registrada em dezembro de 2025 no Parque de Exposições de Paraíba do Sul.
Policiais militares atenderam uma ocorrência de tentativa de homicídio na rua Fernando Abraão, no Bela Vista, em Paraíba do Sul. No local, um homem de 25 anos foi atingido por 3 disparos na região abdominal. Ele foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, e foi levado para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Piedade. Posteriormente, foi encaminhado para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, e permanece internado. De acordo com a Polícia Civil, a vítima possui envolvimento com o tráfico de drogas e havia deixado o sistema prisional recentemente. De acordo com a polícia, o suspeito é Marcos Miguel Raimundo dos Santos, de 20 anos, que já era foragido da Justiça por outra tentativa de homicídio em dezembro de 2025. Na ocasião, o crime aconteceu em uma cavalgada realizada no Parque de Exposições da cidade. Acertou um, olha lá o cara tentando pular lá em cima, não tá conseguindo, tá vendo? Olha lá, olha. Cadê a polícia? Não tem polícia aí não tem um guarda aí dentro. Segundo as investigações, depois do crime em dezembro de 2025, o suspeito teria fugido para uma comunidade no Rio de Janeiro. A polícia informou que a motivação da tentativa de homicídio desta quarta-feira teria sido questões relacionadas ao tráfico de drogas. A Polícia Civil informou que tanto a vítima quanto o suspeito possuem outras anotações criminais como tráfico de drogas, associação ao tráfico, lesão corporal e violência doméstica. As polícias civil e militar seguem com as buscas para tentar localizar o acusado ainda em flagrante. O caso foi registrado na 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, onde segue sendo investigado. E quase metade dos processos analisados pelo Plantão Judiciário do Rio de Janeiro durante o recesso de fim de ano foi relacionada a medidas protetivas para mulheres vítimas de violência doméstica. Os números do Tribunal de Justiça chamam a atenção e se somam a dados nacionais que mostram um alto índice de descumprimento dessas decisões. Quase metade das ações despachadas pelo Plantão Judiciário no Rio de Janeiro, no recesso de final de ano, foi destinada à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, entre as 6 da tarde do dia 19 de dezembro de 2025 e 11 da manhã do dia 6 de janeiro deste ano, foram analisados 4.027 processos na capital fluminense. Desse total, 47% se referiam a medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Além das medidas protetivas, o plantão também analisou pedidos como autorização de viagem para crianças e adolescentes, internações hospitalares, alvarás de sepultamento, alvarás de soltura, habeas corpus e representações por prisões cautelares. No interior do estado, que abrange regiões como Niterói, Rio Bonito, Duque de Caxias, Petrópolis, Itaguaí, Volta Redonda, Nova Friburgo, Itacoatiara e Campo dos Goitacazes, foram registrados 2.277 processos no mesmo período. O cenário se agrava quando se observam os dados nacionais. Em 2024, o Brasil registrou uma taxa de 18,3% de descumprimento das medidas protetivas de urgência, o que representa 101.656 ocorrências nas delegacias de polícia. Os dados foram divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública em julho de 2025. O número representa um crescimento de 10,8% em relação a 2023, quando foram registrados 87.642 descumprimentos. Na prática, a cada 10 mulheres com proteção judicial, quase 2 tiveram mais medidas desrespeitadas pelos agressores. Entre as determinações mais comuns estão a proibição de aproximação e contato com a vítima, além do afastamento do agressor do lar. Olha só, mais de 400 toneladas de entulho e lixo verde foram recolhidos em menos de 2 dias em uma operação de limpeza urbana realizada pela Prefeitura aqui de Petrópolis, que mobilizou máquinas, caminhões e equipes da Condep em diferentes regiões aqui da cidade. O reforço nos serviços ocorre após as festas de fim de ano, período em que o volume de descarte costuma crescer de forma expressiva e foram registrados problemas na coleta em diversos pontos do município.
Os trabalhos se concentraram no Caxambu, Carangola, Floresta, Bairro Esperança, Ponte Branca, Estrada União, Indústria, Mosela, Fazenda Inglesa, Independência, Alto da Serra, Morém, Vila Rica e regiões do Quitandinha e Madame Machado, em Itaipava. A força-tarefa tem como objetivo devolver mais limpeza, segurança e qualidade de vida para a população, principalmente após falhas na coleta no fim de ano. Visando mitigar a questão, a Prefeitura de Petrópolis também anunciou um telefone exclusivo para tratar de assuntos relacionados ao lixo domiciliar. Conforme a determinação do prefeito, que a Condep esteja mais próxima das comunidades e das pessoas na questão do lixo para receber direto essa demanda, essa reclamação, nós implantamos um telefone que você liga direto para a Condep. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, pelo telefone DDD 24 2292 9500, opção 3. Além disso, as solicitações e informações podem ser encaminhadas 24 horas por dia pelo e-mail presidencia@condep.com.br. A nossa expectativa é que não tenhamos que usar esse telefone, prefeito, porque a gente está com uma equipe grande trabalhando, os coletores estão na rua, dentro das lixeiras, fazendo a coleta, para a gente melhorar esse serviço que nós não conseguimos fazer 100% no final do ano pelo aumento, pela quantidade de lixo que estava na rua. Além do trabalho da Condep, é importante destacar que a questão do lixo na cidade evidencia a necessidade de conscientização e colaboração da população. Casos de descarte irregular de entulho podem ser denunciados diretamente à Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone DDD 24 2246 9252. Vale destacar que o descarte irregular de entulho em Petrópolis é crime ambiental e pode resultar em multas de até R$11 mil, além de provocar danos ao meio ambiente, à drenagem urbana e também à mobilidade. E você vai ver no próximo bloco. Regras da aposentadoria mudam em 2026 e exigem atenção de quem está perto do benefício. CPTrans realiza ações de manutenção da sinalização viária em Petrópolis em 2025. Inscrições para a contratação de professores acontecem na próxima semana em Teresópolis. O Estado do Rio fecha 2025 com recorde histórico na abertura de empresas. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. Olha só, gente, quem está prestes a se aposentar precisa redobrar a atenção. Porque a reforma da Previdência, promulgada em 2019, estabeleceu regras automáticas de transição que alteram ano a ano os critérios para a concessão da aposentadoria. Em 2026, mudanças na pontuação, na idade mínima e também nas regras específicas para os professores impactam diretamente quem está próximo de requerer o benefício. Na aposentadoria por tempo de contribuição, 2 regras de transição sofreram alterações na virada do ano. Pela regra de pontos, que soma idade e tempo de contribuição, a exigência passou para 93 pontos para mulheres e 103 para homens. No serviço público, a pontuação é a mesma, mas há exigências adicionais. Idade mínima de 62 anos e 35 de contribuição para homens e 57 anos de idade com 30 de contribuição para mulheres, além de 20 anos no serviço público e 5 no cargo. Outra regra também ficou mais rigorosa em 2026 e exige atenção de quem já tem muitos anos de contribuição, mas ainda não atingiu a idade mínima. As mulheres precisam agora ter 59 anos e meio e os homens 64 anos e meio. A idade mínima sobe 6 meses a cada ano, até chegar a 62 anos para mulheres e 65 para os homens. Em ambos os casos, o tempo mínimo de contribuição permanece em 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. Para os professores, a idade mínima também avançou, 54 anos e meio para mulheres e 59,5 para homens, com exigência de 25 anos de contribuição para mulheres e 30 para homens, na função de magistério. Enquanto a aposentadoria por idade está com as regras plenamente em vigor. A idade mínima é de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição. Nesse caso, a advogada previdenciária alerta para alguns cuidados importantes. Mas é importante, inclusive, avaliar, como eu falei, muitos professores têm múltiplos trabalhos, trabalham em inúmeras escolas, eles podem, por exemplo, trazer tempo do INSS para levar para o município, por exemplo, e pode trazer do município para o INSS. Mas para avaliar se qual ente vai ser mais benéfico para aquele professor, somente fazendo uma avaliação no caso a caso. Para ajudar no planejamento, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, disponibiliza simulações gratuitas pelo site e também pelo aplicativo Meu INSS, onde o segurado pode conferir quanto tempo falta para se aposentar em cada regra vigente e até salvar o resultado em PDF. A gente aconselha que ele baixe o CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais, na forma completa, onde tem ali não só os vínculos, mas também as contribuições. Aí ele vai poder apurar para ver se todos os períodos de trabalho e de contribuição dele está lançado naquele documento. Se tiver tudo ok, com certeza, né, a avaliação feita pela simulação vai estar correta. E a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, a CPTrans, encerrou 2025 com mais de 3.800 ações de manutenção da sinalização viária em Petrópolis. Os serviços incluíram recuperação de placas, revitalização da sinalização horizontal e vertical e melhorias em abrigos de ônibus, o que reforça a segurança no trânsito e também a mobilidade urbana em diferentes regiões aqui da cidade. Ao longo do ano, foram realizadas mais de 3.800 intervenções em diferentes regiões da cidade. Entre os serviços estão a recuperação de mais de 1.500 placas de sinalização, mais de 1.300 ações de limpeza e cerca de 900 revitalizações de sinalização horizontal e vertical, contribuindo para a organização do trânsito e a segurança de motoristas e pedestres. As ações também incluíram melhorias em pontos de ônibus, ampliando o conforto e a segurança de quem depende do transporte público diariamente. Ao longo de 2025, inclusive, mais de 130 abrigos de ônibus passaram por recuperação. Segundo a CPTrans, os serviços fazem parte de um planejamento permanente, com atuação em pontos críticos e áreas de maior fluxo.
A Prefeitura destaca que investir na sinalização viária é investir em prevenção de acidentes, mobilidade urbana e qualidade de vida para a população de Petrópolis. Agora um aviso, gente. A Elovias, que é a concessionária responsável pela gestão, operação e modernização do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, vai iniciar na próxima segunda-feira, dia 12, as obras de recuperação do pavimento no trecho de subida da serra. Para garantir o desempenho técnico das obras, a concessionária informou que irá executar os serviços durante o dia no trecho compreendido entre o quilômetro 89, que é o Belvedere, e o quilômetro 82,3, que é o acesso ali ao Quitandinha. Para os trabalhos que serão realizados das 6 horas da manhã às 4 horas da tarde, a concessionária estabeleceu critérios rigorosos para a operação, definindo que as intervenções ocorrerão exclusivamente de segunda a quinta-feira, suspendendo as atividades às sextas-feiras devido ao aumento natural no volume de tráfego para a região serrana. Além disso, a autorização para o trabalho diurno fica restrita aos trechos em tangente, onde a maior visibilidade reduz os impactos na segurança viária. Toda a operação será monitorada em tempo real e os horários poderão ser imediatamente revistos, ajustados ou retornados ao período noturno, caso sejam detectados impactos significativos na fluidez ou na segurança dos motoristas. A concessionária recomenda que os motoristas planejem os trajetos e fiquem atentos à sinalização especial instalada nos trechos em obras. Além disso, a empresa informou que equipes de inspeção e guinchos estarão em prontidão para prestar qualquer auxílio necessário durante o período de intervenções. É importante que todos fiquem atentos às atualizações publicadas no site elovias.com.br e também nas redes sociais, @eloviassa. Além disso, também temos a nossa rede social, sempre bom lembrar, no Instagram, @TV Correio da Manhã e também @Correio Petropolitano. Agora, indo para outra cidade, as inscrições gratuitas para o 4º processo seletivo simplificado de contratação temporária de professores para os anos iniciais serão realizadas do dia 14 ao dia 16 de janeiro em Teresópolis. De acordo com a Prefeitura, são 183 vagas e cadastros de reserva para suprir as necessidades da rede municipal de ensino. Para realizar a inscrição com a entrega de documentos, os candidatos devem comparecer na Secretaria de Educação, na Rua Carmela Dutra, número 475, em Agriões. É preciso comparecer no local entre 14 e 16 de janeiro, de 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O resultado será publicado no Diário Oficial Eletrônico do município no dia 30 de janeiro e o início do exercício está previsto para 2 de março deste ano. Os selecionados serão contratados pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo tempo. O edital, com data de inscrição, requisitos a serem preenchidos pelos futuros candidatos e documentos a serem apresentados podem ser consultados no site da Prefeitura de Teresópolis. E o ano de 2025 foi histórico para a economia do Rio de Janeiro. Dados da Junta Comercial do Estado, a Juscerja, revelam que 86.448 empresas foram abertas em território fluminense ao longo do ano, o maior volume já registrado nos 217 anos da autarquia. O resultado representa um crescimento de 13,7% em relação ao recorde anterior, alcançado em 2024, quando foram criados 76.036 novos negócios, e reflete o fortalecimento do empreendedorismo no estado. Somente em dezembro de 2025, a Juscerja contabilizou 7.003 novas empresas, a segunda melhor marca já registrada para o mês em toda a série histórica, atrás apenas de dezembro de 2021, que fechou com 8.136 aberturas. Ao longo do ano, 9 meses bateram recorde de constituições empresariais, sendo janeiro, fevereiro, março, maio, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, agora com dezembro também, consolidando 2025 como um período de forte expansão da atividade empreendedora no estado. Desde 2021, o ritmo de abertura de novas empresas no estado do Rio vem se mantendo elevado, evidenciando a força e a resiliência do ambiente de negócios. Para o presidente da Juscerja, Sérgio Romai, esses números refletem não apenas a melhora estrutural
do ambiente de negócios, mas também o processo contínuo de modernização da autarquia com grandes investimentos em tecnologia. Entre os segmentos econômicos que mais concentraram novos registros em 2025, destacam-se os serviços de escritório, consultórios médicos, comércio de vestuário, consultórios de psicologia e psicanálise, além de restaurantes e similares, demonstrando a diversidade e a vitalidade do ambiente empreendedor no estado. No recorte por municípios, a capital fluminense liderou a abertura de novos negócios, encerrando o ano com 43.612 registros. E você vai ver a seguir. Casos de síndrome respiratória aguda grave estão em queda no Brasil. Feriados deste ano podem afetar vendas do comércio no Rio. Balcão do Consumidor inaugura primeiro polo em Madureira. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta um instante. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames, sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. O número de casos de síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, apresenta sinal de queda em quase todo o país. É o que indica o primeiro boletim Infogripe de 2026, divulgado na quinta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A análise considera a semana epidemiológica 53, entre 28 de dezembro de 2025 e 3 de janeiro de 2026, e mostra queda nas tendências de curto e longo prazo em nível nacional. Segundo o levantamento, quase todos os estados e capitais estão fora dos níveis de alerta, risco ou alto risco. O boletim também aponta aumento das hospitalizações por influenza A em alguns estados das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste.
Nas 4 últimas semanas, entre os casos positivos, o rinovírus foi o mais frequente, seguido por influenza A e Covid-19. Já entre os óbitos, a Covid-19 aparece como a principal causa, seguida pela influenza A. O levantamento mostra ainda que a incidência de CIRAG é maior entre crianças pequenas, enquanto a mortalidade se concentra principalmente nos idosos. Em 2025, foram notificados 13.678 óbitos por CIRAG, sendo 6.889 com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 5.524 negativos e ao menos 222 aguardando resultado laboratorial. Dentre os óbitos positivos, observou-se que 47,8% são de influenza A, 1,8% de influenza B, 10,8% de vírus sincicial respiratório, 14,9% de rinovírus e 24,7% de Covid-19. E agora falando sobre economia, o excesso de feriados ao longo de 2026 pode pesar no bolso dos lojistas do estado do Rio de Janeiro. Segundo o Sindicato dos Lojistas do Comércio do município do Rio de Janeiro, o comércio fluminense pode deixar de faturar dinheiro neste ano por causa da grande quantidade de datas comemorativas. O estado do Rio de Janeiro terá em 2026 26 feriados municipais, considerando aniversários de cidades e datas regionais, além dos feriados nacionais e estaduais, como o Dia de São Jorge, celebrado em 23 de abril. De acordo com o levantamento do Sindlojas Rio, o impacto desses feriados pode fazer com que o comércio varejista fluminense deixe de faturar mais de 2 bilhões de reais ao longo do ano. O setor registra um faturamento médio mensal de 1 bilhão e 400 milhões de reais, sendo que a capital responde por cerca de metade desse valor, com aproximadamente 700 milhões de reais por mês. A principal preocupação dos lojistas é que datas importantes caiam em dias úteis, o que favorece os chamados enforcamentos. Nesses períodos, muitas empresas deixam de funcionar, o que reduz a circulação de pessoas nas ruas e afeta principalmente o comércio de rua. O cenário é agravado pelos 52 domingos do ano, quando grande parte das lojas permanece fechada. Além disso, 2026 será ano de Copa do Mundo e eleições, fatores que também podem interferir negativamente no desempenho do comércio. Outro ponto observado pelo setor é a viabilidade econômica da abertura das lojas nos feriados, levando em conta o custo de funcionamento e a receita obtida, realidade comum tanto em shoppings quanto no comércio de rua, especialmente para estabelecimentos que vendem produtos essenciais. E ainda falando sobre o estado, o Rio de Janeiro inaugurou na quarta-feira o primeiro polo do balcão do consumidor no viaduto de Madureira, zona norte da capital. A iniciativa amplia o acesso da população aos direitos do consumidor e faz parte de uma rede que contará com 20 unidades em todo o estado, incluindo polos instalados em comunidades. Hoje, iniciamos um grande programa de acolhimento ao consumidor do estado do Rio de Janeiro, Balcão do Consumidor. Um programa que vai ter advogados auxiliando em todo o trabalho jurídico, defesa do consumidor, psicólogos, assistente social. O Balcão do Consumidor passa a funcionar na sede da Central Única das Favelas, a CUFA, no viaduto de Madureira. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, o PROCON Estadual do Rio de Janeiro e a CUFA, com o objetivo de descentralizar e ampliar o atendimento à população. Só para vocês terem uma noção, o ano passado, no primeiro trimestre, mais de 1.500 CNPJs foram novos, criados novos. 67% estão dentro de favela. É natural que a gente precise estar ao lado do empreendedor e também ao lado do consumidor, para que com isso a gente consiga encontrar o ponto de equilíbrio. Ao todo, serão 20 unidades em funcionamento em todo o estado. 13 delas ficam na capital, sendo 5 instaladas em comunidades, que receberão o nome de Balcão do Consumidor das Favelas. Outros 7 polos serão distribuídos por diferentes regiões do Rio de Janeiro. E a gente acredita muito que com essa nova era do consumidor, a gente vai triplicar o recorde que nós batemos o ano passado. Mais de 370 mil pessoas atendidas por todo o estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso grande desafio. Começa agora, aqui. De acordo com o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, já existem registros de famílias desestruturadas e situações graves causadas pela compulsão em jogos de apostas, problema que o programa pretende acompanhar de forma mais próxima.
Hoje tem um mal que atormenta o país e o estado do Rio de Janeiro, que é a onimania, que é a compulsão em compra, e a ludopatia, que é a compulsão nos jogos de apostas. A partir de agora, a gente tem também em cada polo do balcão do consumidor um psicólogo, justamente para ajudar a cuidar desses que vêm sofrendo com a dependência das apostas. Localizada em uma área de intensa atividade econômica e marcada por desafios sociais históricos, o Polo de Madureira reforça a atuação social da CUFA, que agora passa a oferecer também orientação, acolhimento e mediação de conflitos nas relações de consumo. Segundo o secretário, o impacto desse tipo de atendimento já é perceptível no Estado. O atendimento nos polos do balcão do consumidor acontece de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, por ordem de chegada. Para ser atendido, é preciso apresentar documento de identidade, CPF e comprovante da dívida ou da relação de consumo. E a produção industrial brasileira ficou estável em novembro de 2025. Os dados são do IBGE e mostram que, apesar do setor ainda estar acima do nível pré-pandemia, a indústria voltou a registrar queda na comparação com o mesmo período de 2024. A produção industrial brasileira registrou variação nula em novembro de 2025 e interrompeu uma sequência de oscilações leves observadas nos meses anteriores. O resultado sucede a alta de 0,1% registrada em outubro. Ainda de acordo com o Instituto, em novembro, 2 das 4 grandes categorias econômicas e 15 dos 25 ramos industriais pesquisados registraram queda na produção em relação ao mês anterior. Vai destacar que, com esses resultados, a produção industrial se encontra 2,4% acima do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, mas ainda está 14,8% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Na comparação com novembro de 2024, a indústria voltou a apresentar queda, com recuo de 1,2%. Já no acumulado de 2025, o crescimento foi de 0,6%. Nos últimos 12 meses, o avanço chega a 0,7%, indicando perda de ritmo, mas mantendo o resultado no campo positivo. O setor industrial, ao registrar variação nula em novembro de 2025 frente ao mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal, prossegue operando com um nível de produção praticamente inalterado desde abril de 2025, reforçando a característica de menor dinamismo que marca a atividade industrial no período. Entre os setores que apresentaram desempenho negativo estão os de veículos automotores, reboques e carrocerias, com queda de 1,6%, produtos químicos com recuo de 1,2%, produtos alimentícios que caíram 0,5% e bebidas com redução de 2,1%. O principal impacto negativo do mês veio das indústrias extrativas, que recuaram 2,6%, influenciadas principalmente pela menor produção de petróleo bruto, gás natural e minério de ferro. Vale destacar que a queda na produção desse mês, nessa atividade, eliminou parte do avanço de 3,5% verificado no mês de outubro. Na direção oposta, o setor de produtos farmoquímicos e farmacêuticos teve o maior impacto positivo na média da indústria, com alta expressiva de 9,8%. No mês de novembro de 2025, exerceu o principal impacto na média da indústria e interrompeu 2 meses seguidos de queda na produção, período em que acumulou uma perda de 22,6%. Também apresentaram crescimento os segmentos de impressão e reprodução de gravações, produtos minerais não metálicos, produtos de metal, máquinas e equipamentos e metalurgia. Os bens de capital também cresceram e acumulam alta de 2,1% no trimestre. Os bens de consumo semi-não duráveis também avançaram, com alta de 0,6% em novembro. Permanecendo dessa forma com o movimento de expansão na produção e com predomínio de taxas positivas entre categorias econômicas e atividades industriais pesquisadas. Entre as grandes categorias econômicas, os bens de consumo duráveis registraram a maior queda, com recuo de 2,5%, devolvendo parte do crescimento observado em outubro. Os bens intermediários caíram 0,6% e acumulam perda de 1,8% em 3 meses consecutivos de retração. Prossegue o movimento de redução no ritmo de crescimento ao longo do ano, uma vez que o setor industrial havia registrado expansões de 2% no primeiro trimestre e de 1,2% nos 6 primeiros meses de 2025.
Na comparação com novembro de 2024, a queda de 1,2% reflete resultados negativos em 3 das 4 grandes categorias econômicas e na maioria dos ramos industriais pesquisados. No índice desse mês, observa-se predomínio de taxas negativas, alcançando 3 das 4 grandes categorias econômicas e 16 dos 25 ramos industriais pesquisados. Segundo o IBGE, a pesquisa industrial mensal é realizada desde a década de 1970 e acompanha, mês a mês, o desempenho da indústria extrativa e de transformação no país, servindo como um dos principais termômetros da atividade econômica brasileira. E você vai ver no próximo bloco. Indústria fica estável em novembro de 2025. Inflação fecha 2025 em 0,26%. Agenda Cultural traz dicas de programação para este fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. A inflação oficial fechou 2025 dentro da meta do governo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiu em dezembro, puxado principalmente pelos transportes, segundo dados do IBGE. A inflação oficial do país teve alta de 0,33% em dezembro, acima do resultado de novembro, quando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, avançou 0,18%. Com isso,
o índice acumulou alta de 4,26% em 2025 e encerrou o ano dentro da meta do governo, que é de até 4,5%. Os dados foram divulgados na sexta-feira, dia 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o Instituto, com exceção do grupo Habitação, que registrou queda de 0,33%, todos os demais grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram alta em dezembro. O maior impacto veio do grupo Transportes, que subiu 0,74% e respondeu por 0,15 ponto percentual do índice. A alta foi influenciada principalmente pelo aumento no transporte por aplicativo e pelas passagens aéreas, que subiram. Os combustíveis também registraram aumento, com destaque para o etanol, que subiu 2,83%. A gasolina com alta de 0,18% e o gás veicular de 0,22%. Apenas o óleo diesel teve queda de 0,27%. Já o grupo Artigos de Residência apresentou alta de 0,64%, refletindo o aumento nos preços de televisores, som, informática e aparelhos eletrônicos após quedas registradas no mês anterior. Olha, como hoje é sexta-feira, inclusive o segundo sextou de 2026, temos a nossa agenda cultural com as principais dicas de programação para o fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Começamos agora a nossa primeira agenda cultural do ano de 2026. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Bom, começando por Petrópolis, a corrida São Sebastião está de volta e com novidades. Neste domingo, a partir das 7 horas da manhã, a largada será na própria igreja, após uma bênção do padre Caio na porta da igreja matriz. O objetivo é abrir as celebrações do padroeiro, estimular o esporte e ajudar a paróquia de São Sebastião com ações sociais. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e mais informações podem ser obtidas através do Instagram São Sebastião do Indaiá. Ainda em Petrópolis, está acontecendo uma sequência de apresentações que reúne alguns dos nomes mais respeitados da música brasileira contemporânea. No Soberano Jazz Club, em Itaipava, a partir das 8 horas da noite, a programação segue com o encontro raro da música instrumental brasileira, nesta sexta-feira. Cristóvão Bastos, Romero Lubambo e Mauro Senise se reúnem para o espetáculo Lembrando o Garoto, dedicado ao compositor e violinista Aníbal Sardinha. Já no sábado, a partir das 9 horas da noite, encerrando a programação, o cantor e compositor Zé Renato apresenta o espetáculo Uma Noite com Zé Renato. A casa abre no fim da tarde, com ambiente propício para quem deseja chegar antes das apresentações, circular com calma e jantar antes dos concertos. Agora, indo para Paraíba do Sul, a feira de adoção Adotar é o Bicho está de volta neste sábado, das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, na Praça Garcia. Vai rolar mais um encontro cheio de carinho, focinhos carinhosos e histórias prontas para começar um novo capítulo. Em 3 dias, o Zezão Original chega no Container nesta sexta-feira, a partir das 8h30 da noite, com um set especial, só com as melhores de Henrique e Juliano para você beber, sofrer e sorrir como manda o sertanejo. Voltando para Petrópolis, o Hiper Shopping oferece programação gratuita para todas as idades. Nesta sexta-feira, por exemplo, haverá show do cantor Carlos Ali a partir das 7 horas da noite, enquanto no sábado haverá história e oficina infantil para a criançada a partir das 3 horas da tarde. Baile da Geração Prateada das 3 horas da tarde às 6 horas e mais um show para fechar a noite com Vavá Luthier a partir das 19 horas. Ainda em Petrópolis, a rede Cinemax convida a todos para a sessão prêmio da pré-estreia do filme Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, que vai ser realizada nesta sexta-feira e também no sábado, às 8h20 da noite no Cinemax Bauhaus Exclusive. Essa é uma experiência cinematográfica sensível e emocionante, que revisita a dor, o luto e o amor na vida de William Shakespeare, a partir dos olhares de Agnes Shakespeare, antes da criação de
Hamlet. Para confirmar a presença, é necessário enviar nome, sobrenome, número para contato e profissão para o WhatsApp de número 24 999 55 27 30. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Gente, acabamos de ver várias dicas de programação para o fim de semana, mas claro, antes de se programar, a gente quer saber como é que fica o tempo. Então vamos agora à previsão do tempo. Gente, eu falei ontem que a segunda previsão mais esperada era de hoje, sexta-feira, e agora finalmente sextou, então a previsão que as pessoas mais esperam é do fim de semana, claro, para se programar, para sair, para descansar também, né? E é por isso que eu já estou aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer todas as informações para a gente. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Olha, começou a esquentar aqui, né? Não só em Petrópolis, mas também nas cidades aqui da nossa região de cobertura. E o fim de semana, como é que fica? Oi, Mariana, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, a previsão do tempo para sábado é de sol em Nova Friburgo e de algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo volta a ficar firme e as temperaturas variam entre a mínima de 16 e máxima de 27 graus Celsius. Já no domingo, será de dia de sol com algumas nuvens e à noite forma-se nevoeiro. As temperaturas devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus Celsius. Agora em Teresópolis, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. No período da noite é de céu limpo. Os termômetros devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus Celsius. Domingo será dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer e noite de céu limpo. Os termômetros podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, o sábado será de dia de sol com algumas nuvens, noite de céu limpo e as temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus. A previsão do tempo para domingo na cidade imperial é de um tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer e noite de céu limpo. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus Celsius. Agora, indo para a região centro-sul fluminense, em Paraíba do Sul, a previsão do tempo para sábado é de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens no período da tarde. À noite, o tempo fica firme e as temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 31 graus Celsius. O domingo será um dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo e com temperaturas variando entre a mínima de 19 e a máxima de 31 graus Celsius. E Mariana, para a gente finalizar aqui a nossa previsão do tempo, o sábado em Três Rios é um dia de sol com muitas nuvens e durante o dia tem períodos de céu nublado, noite de poucas nuvens e os termômetros podem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 31 graus Celsius. Já no domingo será um dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer e noite com céu limpo e as temperaturas devem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 31 graus Celsius. Mariana, a gente pode perceber que não tem previsão de chuva aqui para a região serrana, pelo menos, mas em Paraíba do Sul tem previsão de pancadas. Pois é, Jonathan. Então, assim, vai dar para aproveitar esse fim de semana, finalmente, o primeiro fim de semana de 2026 com sol, né? Porque o primeiro mesmo estava chovendo, bastante chuva, inclusive, mas agora as temperaturas voltaram a esquentar bastante, como a gente trouxe durante essa semana. A gente deu um spoiler na segunda-feira, que estava frio, mas que agora, no fim da semana, ia começar a esquentar e realmente está bem mais quente. Os termômetros na casa dos 30 graus de novo, mas a mínima continua ali nos 16, 17 graus. Então, assim, no período da noite, é bom um casaquinho, mesmo que seja fininho, mas vai estar um pouco mais frio do que nos períodos onde tem maior incidência do sol. Enfim, Jonathan, muito obrigada por suas informações. E essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã.
Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 992 48 3167. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui e como hoje é sexta-feira, amanhã teremos um resumo com as principais notícias desta semana aqui das cidades da nossa região de cobertura. Na segunda a gente tá de volta. Um bom fim de semana. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.